a tua formação aí, queria que tu se apresentasse um pouco. Mas antes disso, pessoal, aos que não me conhecem, eu sou um dos diretores do Instituto GPI, né? A instituição, a gente vem trabalhando já há alguns anos, vocês estão seguindo a gente aí, já conhece um pouco do nosso trabalho, com pós-graduação, cursos livres, eventos científicos, né? Nossa feira, a Feira Hospimed aí, que internamente essa feira ocorre aí o Congresso MedLab, né? O Congresso de Análises Clínicas, Congresso de Farmácia Clínica, o Sinfap, e um Congresso de Estética, né? Então, nosso convite hoje foi para o professor Paulo Pedro, para que nós falássemos um pouquinho de uma das nossas especializações e falasse um pouquinho desse mercado da citologia clínica, né? O professor Paulo Pedro é um dos nossos coordenadores, coordena esse projeto aí da citologia clínica aqui no Instituto. E, professor, fala um pouquinho para a gente desse seu know-how aí dentro da citologia, apresenta um pouquinho para a gente aí dessa sua formação, sua experiência, né? Como é que foi a entrada nesse mundo aí da citologia, por que escolher uma essa especialidade aí, né? Por que trabalhar também com a citologia? A gente sabe que você tem laboratório de análises clínicas, atua em diversas áreas das análises também, né? Mas tem esse afinco aí dentro da citologia. E finalizando esse primeiro tópico, fala um pouquinho por que foi essa escolha, se você viu uma demanda de mercado na época que você escolheu essa especialização, como é que foi isso? Olha, Isaura, saudades. Boa noite, pessoal. De já agradeço ao Instituto GPI, na pessoa do Starley, pelo convite, pela parceria que a gente vem desenvolvendo, um trabalho muito interessante. E é uma honra estar falando um pouquinho aqui e principalmente sobre citologia. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por citologia, não tem para onde. Mas vamos lá. De antemão, meu nome é Paulo Pedro. Sei que alguns aqui não me conhecem ainda, mas eu sou formado pela Universidade Federal do Piauí. Bem, logo que eu terminei o curso de farmácia, fiz a habilitação em análises clínicas, também na UFPI, e logo em seguida teve o curso de especialização em citologia clínica. Foi uma parceria da Universidade Federal do Piauí com o Conselho Regional de Farmácia na época, a única turma que teve. E como eu queria muito, eu fiz a inscrição e fiz a especialização. Bem, depois disso, não querendo ficar quieto, deveria ter ficado quieto, mas não fiquei, fui buscar um mestrado. Então, fiz o mestrado em farmacologia clínica na Universidade Federal do Ceará. E voltei, depois de tudo, e consegui começar a rotina de citologia. E logo depois eu ingressei sendo delegado da Sociedade Brasileira de Citologia Clínica desde 2015, aqui representando o nosso Piauí. Então, nos eventos de congressos, seminários, simpósios, palestras, discussões, a gente está participando, representando o nosso Piauí, tá certo? E comecei a dar aulas, ministrar, trabalhar um pouco na docência e gostei demais. E hoje eu sou professor titular da disciplina de citologia clínica da Universidade Federal do Piauí e do Centro Universitário Unifacid. Então, assim, graças a Deus eu trabalho com aquilo que eu gosto. Então, isso me deu vamos dizer assim, um vigor grande, vigor enorme, assim, para poder trabalhar o dia a dia com, vamos dizer assim, com prazer, com aquela vontade de ensinar e de trazer para casa algo diferente durante o dia, tá? Legal. Pois respondendo a sua pergunta, minha vida na citologia, eu lhe digo, estágio em análises clínicas é muito difícil. E hoje é difícil você encontrar vagas em laboratórios para estágio. Na minha época, eu me formei em 2002.
Então, em 2000, eu fui procurar estágio. Eu estagiei durante 2 anos. Ah, você estagiou durante 2 anos, não é muito não. Mas era aquilo que eu queria. Então eu entrei na universidade para ser farmacêutico bioquímico. Então eu já, antes de entrar na universidade, eu já sabia que eu queria trabalhar em laboratório. Já tinha esse viés do laboratório, né? Tinha. Meu pai dizia lá na minha cidade, eu sou de Santo Antônio, Lisboa, a melhor cidade do mundo. Terra do Caju. É, e lá meu pai tinha um prédio em frente à praça e ele dizia, aqui eu vou fazer tua farmácia. Não, pai, não quero farmácia não, quero um laboratório. Pois tá bom, a gente faz um laboratório aqui para você. E assim foi com essa vontade que eu andei. Bem, na metade do curso de farmácia, como eu já tinha um direcionamento das análises clínicas, eu procurei um estágio. E eu comecei a estagiar com o Dr. Paulo Moreira, uma pessoa que eu tenho uma gratidão assim tremenda. Porque foi ele que me acolheu e me ensinou muita coisa que eu sei hoje. E foi ele que me deu a dica e me despertou para a citologia clínica. Ele viu que a área de citologia clínica estava totalmente, vamos dizer assim, carente em Teresina. E aí ele propôs, Paulo, por que você não escolhe a especialização em citologia clínica? E eu já estagiava lá e tudo, e aí deixa eu pagar a disciplina para eu te dar uma resposta. E aí eu paguei a disciplina de citologia clínica. E gostei. Aí então eu já comecei a amadurecer a possibilidade da especialização. E quando surgiu a especialização, parece que as coisas são muito bem encaixadas, porque eu terminei em junho o meu curso, e no mês de agosto eu já ia iniciar a especialização. Foi uma coisa muito encaixada, sabe? E aí ele dizia, parece que está dando certo. Então eu fui lá e fiz a especialização. E depois disso, a citologia ela é uma área muito nobre, muito complexa para se trabalhar. Depois que eu terminei a especialização, eu não me senti preparado o suficiente em termos práticos para iniciar uma rotina. Porque eu já tinha um laboratório para iniciar a rotina, que era o laboratório do Dr. Paulo Moreira. Mas eu não me sentia seguro. Então foi quando eu busquei a ajuda da professora Rita Bacelar, que Deus a tenha, e a professora Luna, em São Luís. E que elas tinham sido minhas professoras na pós-graduação. E elas me receberam muito bem no Laboratório Gaspar, super show. A senhora Luna já veio para o nosso congresso aqui também, outra oportunidade. Ela virá. E ela gosta demais de Teresina, viu? É uma figura sensacional. E aí fiquei 2 semanas lá com ela. Entrava 7 da manhã, saía 9 da noite. Direto, 2 semanas, só fazendo citologia ginecológica. E aí pronto. Voltei e aí não tive mais dúvidas do que eu precisava fazer e nem receio de iniciar uma rotina. Pronto, iniciei. Só que aí o grande problema foi infiltrar, entrar no mercado. Foi, porque o mercado até então não tinha farmacêutico. O mercado até então não tinha biomédico. E aí, para entrar, eu tive uma pedreirinha, sabe? Mas eu estava com tudo na mão. Tinha os decretos, tinha as leis, tinha meu certificado pela Universidade Federal do Piauí. 2 anos de especialização. Então, fui para frente. E aí, com isso, eu consegui romper a barreira e trabalhar. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho um diálogo com todas as profissões que executam a citologia. Trabalho muito bem, tiro dúvidas com os outros colegas, tanto médicos como biomédicos. Quando eu preciso viajar, então sempre tenho um citologista da minha confiança, que me auxilia na minha ausência. Ou tem um médico patologista que me auxilia também, tanto que na ausência deles também a gente faz toda essa parceria. E assim a gente consegue trabalhar. Tá? Então foi grato a essas pessoas que a gente conseguiu entrar. E é uma visão de futuro lá de adiante que essa doutor Paulo teve e me despertou para a citologia que deu certo até hoje. Legal. E Paulo Pedro, e assim, as coisas não são só flores, né? Eu conheço um pouquinho da sua história. Às vezes a gente vê que o Paulo Pedro está no mercado há muito tempo, está atuando aí dentro da citologia e tudo. Você já ralou um bocado, né? Ralou bastante para poder
construir todo esse know-how, né? Eu lembro que você chegou a comentar que você levava aí rotina para casa às vezes ficava ali em vários laboratórios naquela correria, ficava às vezes até 10, 11 da noite, chegava em casa e ia estudar mais e tudo. Então, tem esse lado aí que precisa ser trabalhado, né? Que as pessoas precisam entender que a coisa também não é de uma hora para outra, né? Se, acabei de formar, cadê o mercado? Cadê as vagas? Cadê o trabalho? Ah, acabei de fazer uma especialização, poxa, mas ainda não estou encaixando. Então, existe um processo ali para você ir construindo o seu meio profissional, né? Starley, eu costumo dizer para meus alunos que os alunos de hoje eles são um pouquinho, vamos dizer assim, impacientes. Então, eu tento trabalhar com meus alunos a questão da paciência, a paciência na receptividade dos resultados. Como te disse, quando eu comecei, eu não, vamos dizer assim, eu não determinei limites. Então, eu tinha um foco e eu tinha uma meta. Então, eu quis, até uma certa, vamos dizer assim, idade profissional, eu já ter conseguido algumas coisas. E eu foquei naquilo ali. É tanto que eu consegui. Mas, para isso, eu dou o exemplo da citologia. A citologia eu trabalhava, quando eu trabalhava só em um laboratório, eu fazia citologia à tarde, sem problemas. Mas a partir do momento que eu recebi o convite de um grande laboratório também para trabalhar, então eu fiquei com 2 laboratórios durante o dia. E a minha citologia que eu fazia, eu passei a fazer à noite. E teve dias que deu 1, 2 da manhã e eu estava lá fazendo citologia. Eu fazia e a minha esposa digitava os resultados. E aí eu assinava, imprimia de impressora e imprimia, no outro dia já passava bem cedinho e entregava os resultados. Então foi assim, foi um período meio que pesado, sabe? Mas como eu disse, mas eu tinha planejado aquilo ali. Era uma fase que eu tinha que passar. Por onde eu passei, sempre eu carreguei um certo amadurecimento e de aprendizado. Eu trago palavras de um infectologista muito experiente, muito respeitado aqui em Teresina, que certa vez ele era diretor de hospital. Certa vez ele chegou para mim e disse: Paulo, você tem duas experiências que você vai levar para a sua vida inteira. Uma é que você trabalha em um hospital de referência. Você terá experiências aqui que nenhum outro laboratório no Piauí não tem. Que era justamente lá no laboratório do Instituto de Doenças Tropicais na Portela. Foi onde eu aprendi licor. E foi onde eu enfrentei minhas maiores dificuldades de aprendizado. Por quê? Porque era tudo muito novo e tudo muito complexo. E eu tinha acabado de me formar. Aí então veio aquela bola de neve para cima e eu tive que dar conta do recado. Mas graças a Deus deu tudo certo. Então a gente foi para frente. Mas, como você falou, foi um período um pouco pesado, foi. Mas assim que eu estabeleci uma meta para mim, quando eu vi que eu tinha... Assim que eu terminei o mestrado, que coincidiu com o término do meu mestrado, aí então eu organizei meus tempos. E aí fiquei só em um laboratório e passei a organizar minha rotina. Começou a poder ter essa opção da escolha, né? De conseguir ir folgando um pouquinho e se reorganizando, na verdade, né? Isso aí, Starley, eu sempre trabalhei comigo. Eu trabalho com aquele ditado. Eu não sei se alguma pessoa não vai gostar do que eu vou falar, mas eu trabalho com o ditado que eu não gosto de colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, porque infelizmente tem vamos dizer assim, as situações não são estáveis para todo mundo. Então, se eu trabalho de manhã em um local, eu tento trabalhar à tarde em outro local, justamente para quando tiver essa, vamos dizer assim, turbulênciazinhas que pode acontecer, então a gente fica amparado com alguma coisa, entendeu? Sempre eu pensei assim. Eu tenho ouvido muito de um grande empresário que eu gosto de seguir, que a estabilidade não existe, né? Hoje, e a gente acaba vendo que, de fato, né? Você realmente tem que trabalhar 24 horas e todos os dias pensando, né, nessas possibilidades que podem ocorrer, claro, no seu crescimento, mas tendo ali
tentando ver a sua margem de segurança e que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, como está acontecendo, né? Uma quarentena, uma pandemia, algo que todo mundo está tendo que remodelar os seus planejamentos, né? Então, isso que você falou da ansiedade dos alunos, a gente também percebe dentro dos alunos de pós-graduação, quando eles saem da graduação e vêm aqui para fazer a pós, às vezes eles chegam muito ansiosos, né, nessa de que, está, é porque eu preciso arrumar um trabalho, eu estou me reorganizando, como é que tá, o mercado está muito fechado, não tem vaga para todo mundo e tudo. Então já vem com aquele monte de coisa. Eu até falo, olha, pessoal, isso, claro, é normal, essa ansiedade e tudo, só que vocês precisam entender que é um momento de construção da vida de vocês, profissional, começa aí nesse momento, né? No momento que você se forma. E que às vezes não é do dia para a noite. Né? Você vai conhecendo muita gente, você tem que ter a proatividade de participar das coisas, você tem que ter a proatividade de estudar, de ir atrás, de tentar participar de eventos científicos, de fazer cursos, fazer treinamento. Nisso você vai começando a construir um leque de pessoas que você conhece, que é o famoso network, e essas oportunidades começam a surgir, que aí no momento que você começa a ter essas primeiras oportunidades, é o momento que você tem que se dedicar cada vez mais, né? Acho que não sabe, eu sou biomédico também de formação, na época eu tive experiência de laboratório, às vezes eu via estagiários que chegavam e, nossa, eu ficava ali de papo e tudo, não, a gente acabava não vendo tanta dedicação naquela rotina do dia a dia, né? E a minha primeira vaga de trabalho foi bem vindo do estágio, como acho que aconteceu contigo, tá citando aí, né? Então, no estágio eu me dedicava muito, e quando eu formei, foi bem na época que saiu um colega e eu assumi já de imediato o espaço desse colega que saiu do laboratório. Então, essa proatividade, né? Essa vontade de aprender, de ter a responsabilidade de fazer a coisa acontecer, isso é visto com muito bons olhos por toda e qualquer empresa, por todo e qualquer profissional, né? Eu gosto de trabalhar eu me dou muito bem com pessoas assim, que quando eu levo um problema, a pessoa não coloca obstáculos. Então, se você me traz um problema, eu tento tentar ao máximo, vamos dizer assim, oferecer uma possibilidade de solução. Mas eu não vou te deixar para baixo vamos dizer, não tem solução isso, vamos deixar para lá. Eu não sou assim. Tanto você é prova disso. Você é a prova viva disso. Então, eu só preciso do meu tempo. Estou precisando disso. Esse rapaz agora não dá. Mas se você me der tal tempo, eu faço para acontecer. Então, é assim que a gente tenta dar certo. Outra coisa que eu trabalho com meus alunos, Starley, inclusive colegas de profissão, eles são preocupados, Paulo Pedro, será que está formando muita gente não em citologia, vai faltar mercado? Outros dizem assim, você está ensinando, está entregando peixe. Não estou não. Tem alunos da pós-graduação que eu recebo lá no meu laboratório com o maior prazer. Eu treino sem assim, piscar os olhos. Por quê? Porque eu quero que alguém seja capaz de me ajudar quando eu precisar. Então, e eu preciso frequentemente. Então, hoje eu tenho 3 pessoas que, na hora que eu termino a minha rotina que eu preciso me ausentar, eu posso ter 3 que eu ligo qualquer hora do dia da noite, eles me atendem. Por quê? Porque eu deixo a rotina com eles e eles fazem para mim. Porque todo mundo precisa de alguém. Sim, não adianta você querer fazer reserva de mercado, porque você não vai dar, vamos dizer assim, conta, entendeu? A questão, por exemplo, o Dr. Paulo foi quem me deu a ideia da citologia. E, olha só, a filha dele, a Marieta, ela foi e terminou citologia. E eu treinei a Marieta para ela iniciar. E hoje ela está fazendo a citologia que um dia eu fiz. A citologia de lá, né? No New Lab. Então, assim, sempre um ciclo. E a coisa vai se retomando. Então, eu acho legal que no meio dessa vida que a gente vive aí acadêmico, você consegue enxergar a evolução dos profissionais, né? A Marieta foi monitora do nosso congresso aí alguns anos atrás, na época de acadêmica. Marieta vai lá, se forma, faz, né? Vai para a área da citologia, em que você ajuda nesse treinamento, hoje está lá atuando, trabalhando, assumindo essa área, né? Paulo, a citologia ela é uma área bem ampla, né? O colega até botou aí a respeito para falar um pouco da citologia não ginecológica, né? E tem às vezes a gente
quando você é leigo, quando você não sabe muito a respeito da citologia, explica aquele viés de achar que a citologia é só ginecológica, né? Mas é um mundo, né? A citologia é várias coisas que você acaba atuando ali dentro dessa citologia clínica, né? Fala um pouquinho para a gente, Paulo, quais os tipos de citologia um especialista ali em citologia ele pode fazer, né? Stanley, foi muito bem colocado. A citologia é muito ampla. Eu me direcionei no curso para a citologia ginecológica. E hoje eu vejo uma necessidade gritante de eu me aprimorar em citologia do pulmão, da tireoide e da mama. Sem falar que a citologia dos líquidos cavitários a gente faz diariamente, mas tem vamos dizer assim, uma melhoria que a gente tem que fazer. Inclusive a citologia dos líquidos cavitários, quem tiver assistindo e quiser se empolgar, a citologia dos líquidos cavitários em Teresina está totalmente aberta. Então, quem quiser pesquisar células neoplásicas nos líquidos cavitários aqui em Teresina, vai encontrar, vamos dizer assim, uma área muito boa para trabalhar. E no último congresso que eu tive, falando com alguns colegas da sociedade, inclusive tem assim, 3 de grande renome, o Alexandre Onofre, lá de Santa Catarina, tem o Marcos Onta, de São Paulo, tem o professor Carlos Eduardo, que é o nosso presidente em Recife, qualquer um deles, assim, são muito boas referências para a gente fazer um curso desse. E eu estou me planejando para passar uma temporada em um desses 3, para poder Uhum. avançar. Porque um dos meus focos hoje em dia é a citologia mamária. Então, eu pretendo... Existe uma demanda, existe uma, vamos dizer assim, uma carência de se fazer citologia mamária. E a gente pode fazer isso. Olha só, Uhum. citologia urinária, citologia mamária, citologia da tireoide, citologia do pulmão. Olha, citologia do pulmão é fantástica. Você trabalhar com um serviço de UTI, onde o pessoal da UTI vai te trazer um lavado brônquico para você fazer uma avaliação. Olha, não tem. Quando você vê, são emoções que só um citologista consegue compreender. A gente vê uma amostra aquela ali que é difícil e a gente conseguir fechar um diagnóstico para um câncer realmente é muito forte. Isso aí é muito forte. Por quê? Porque você dizer que uma pessoa tem câncer, você tem que estar muito seguro do que você está dizendo. E para isso a gente usa, falando da ginecologia, da citologia ginecológica, a gente usa, por exemplo, padrões que nem o sistema Bethesda traz. Então, são orientações que o sistema Bethesda traz tanto para a citologia ginecológica como para a citologia da tireoide, que nos, vamos dizer assim, nos dão segurança na elaboração de um laudo. Tá? Mas, assim, na dúvida, o que é que eu faço? Não guardem dúvida, não liberem o resultado do idoso. Peçam sugestões a alguém, a um colega. Hoje em dia, você liberar um resultado que você tem dúvida é perigoso demais. Já pensou você estar em casa, receber um resultado que tem câncer, quando na verdade foi um falso positivo? Então, já pensou o estrago emocional que o paciente recebe? Então, assim, e é muito gratificante quando você pega um resultado como esse, você consegue liberar uma citologia, que é somente um exame de triagem. Olha só, a citologia ginecológica é somente um exame de triagem. E quando você compara 2 exames, a citologia ginecológica com o resultado de um histopatológico, e os dois são afins, então, para você, é um resultado de um trabalho assim formidável. Então, isso Uhum. nos gratifica. Sabe que a gente está acertando, entendeu? Mas assim, é no fio da navalha que a gente anda, entendeu? Mas Uhum. outra coisa, outra área boa de se trabalhar é na área da reprodução humana. Quem é citologista e gosta pode simplesmente dirigir, se direcionar nessa área da reprodução humana e fazer por exemplo, espermograma. Fazer, identificar aquela morfologia de Kruger, os defeitos de cauda, de cabeça, as Uhum. alterações que podem ser representativas no processo de um erro de fertilização. Olha, isso aí é uma dinâmica fantástica, fantástica mesmo. Outra área muito boa, Uhum. a citologia urinária, no controle de qualidade em citologia. Então, são tantas as áreas que a gente pode trabalhar na citologia
que deixa até, quando você olha, você fica, eu vou seguir em qual? Então aí você tem que ir para onde você acha que vai dar certo. E como é que eu sei, professor, que vai dar certo? Primeiro você aposta na demanda. Qual é que tem maior demanda? Bem, a Uhum. ginecológica. Então eu vou começar por essa, para me dar sustentação. Então eu começo pela ginecológica e aí começo a ver qual seria aquela segunda demanda que está para chegar. Então é a mamária, ou é a tireoide, ou é a urinária. Então aí você aposta na segunda. Então, como eu já disse, as minhas que eu vou apostar é porque agora não estou com tempo suficiente, mas vai ser a citologia mamária e a de líquidos cavitários. Então, para poder Maravilha. melhorar ainda o serviço. E, Paulo, então acaba aí que, como você falou, né? O mercado, às vezes, já teve colegas que já lhe perguntaram, você está entregando ouro, se não, será que você não está formando muito citologista e tudo. E a gente vê que dentro da citologia existe um mundo, né? E que muitos colegas aí acabam tendo, não seria esse nome adequado, mas seria como se fosse uma subespecialidade, né? Ele é citologista, mas ele acaba tendo um viés ali, gostando muito e se especializando, estudando bastante dentro daquela citologia mamária, por exemplo, né? E criando aquela referência dentro daquela área, né? E como você disse que a câmera virou. Que dentro do Piauí, na verdade, de Teresina, tem algumas áreas aí que ainda tem mercado, ainda tem um campo para ser trabalhado, né? Dentro da citologia, né? Como tu falou, a tua afinidade hoje é mais dentro da ginecológica, e tem algumas outras áreas dentro da citologia que tu gosta bastante de trabalhar, tudo como... Fala um pouquinho pra gente disso. Rapaz, eu sou apaixonado pela citologia ginecológica, mas eu engatinho na citologia dos líquidos. Eu trabalho em um hospital de urgência, então aparece muito líquido acítico, líquido pleural, então sinovial também aparece. Então a gente acaba trabalhando nisso também. Eu gosto muito também do espermograma. Então eu gosto de fazer espermograma. É tanto que, como pelo fato de ser um exame mais demorado e, vamos dizer assim, traz também resultados muito bons, o espermograma hoje eu treinei minha equipe. Então, três Legal. colegas eu treinei. Então, já me dão um apoio. Então, quando chega a minha rotina, eu já destino. Fulano, você faz espermograma. Fulano, você faz... Então, aí fica bem. Meus estagiários. Alguns colegas que eu estou vendo entrar aqui, que eu chamo de colega, porque já são profissionais, fez estagiário comigo. A Camila, por exemplo, já vi que ela entrou aí. Eu treinei citologia com a Camila. A Mariana também passou pelo laboratório. O Edésio, que é biomédico, lá de Parnaíba. Então, o Edésio, Foi legal. pois é, o Edésio ele fez citologia, ele treinou com a gente e queria montar um serviço lá em Parnaíba. Eu disse, tudo bem, Edésio, então você monta, quando você tiver dúvida, você manda para mim. E aí, se eu conseguir, se não, eu arranjo quem conseguir resolver. E aí, ele montou o laboratório dele e ele passou a mandar citologias para a gente. E de uns tempos para cá, ele está mandando só aquelas dúvidas que ele tem. Então isso me deixou muito vaidoso porque ele chegou e conseguiu trabalhar lá, entendeu? Então isso é muito bom. Sim. Não, excelente. E essa questão que você falou de engatinhar dentro da área de líquidos aí é a modéstia, hein? Que a gente conhece muitos colegas que pedem socorro demais. Vou ligar para o Paulo Pedro aqui, vou mandar mensagem para ele aqui para dar uma força aqui nesses laudos, né? Mas é muito Rapaz, bom, né, Paulo? Você acabar criando esse know-how e, como a gente falou lá no início, não vem à toa, né? Muita dedicação, é muito estudo. Eu lembro que em uma das nossas reuniões você falou, Starley, eu tenho não sei quantos livros de citologia, eu passei uma época da minha vida com eles em cima da cama, né? A mulher ficava lá na sala, eu ficava ali na cama com os livros e tudo, então é os bastidores da coisa, né? rapaz, é porque minha vida sempre muita coisa eu não planejei para minha vida. E uma das coisas que eu não planejei foi ser professor. Aconteceu. Eu trabalhando, eu sou de bancada, eu sou técnico de bancada, eu gosto disso. Meu olho, eu tenho olho clínico, meu olho foi treinado para isso. Então, Uhum. mas certo dia eu recebi um convite para ministrar aula. Primeiro, não foi para ministrar, foi para montar a disciplina de citologia clínica de uma faculdade aqui de Teresina.
Aí eu fui, era colega e tudo, montei. Eu montei e ela implantou o curso lá. Quando chegou a época da disciplina, ela disse, Paulo, você é professor. Aí, eu disse, não, eu estou fazendo mestrado, não posso agora não. E aí, na verdade, eu nunca tinha sido professor. Então, fui terminar meu mestrado primeiro. Não foi 6 meses depois, outra faculdade pediu, Paulo, monta aqui pra gente. Aí, montei também. Mas aí essa não perdoa, não. Ela disse, olha, quero que você venha trabalhar. E aí eu disse, não, não posso, agora não. Primeiro eu acho que eu não queria ingressar na área. Aí eu recusei. 6 meses Uhum. depois, lá vem a insistência da mesma pessoa. Eu gostaria que você viesse dar aula. Aí eu disse, rapaz, cavalo selado para passar 2 vezes é difícil, né? Então é a segunda vez que ele está passando, eu vou arriscar. E aí eu Ô, tentei, né? Tentei, fui lá na faculdade. E comecei essa fase de professor, que é uma fase que eu espero que não termine mais. Então, que eu estou gostando mais. E aí, com isso, pronto. Logo em seguida, entrei para a Facid. E depois, agora mais recente, aí eu passei o concurso da Universidade Federal para professor titular. Então, assim, foi uma história construída, não que eu tenha planejado, mas que a uhum. vida começou a desenhar para mim, entendeu? E aí Sim. foi dando certo. Então, e aí, por isso aí, a gente está aqui hoje. Hoje, uma coisa assim, quando eu estou no meu trabalho, principalmente nos plantões, aí aparece aquele caso que você, vamos dizer assim, que você tem prazer em resolver. Primeiro, eu estou no plantão. Eu não tenho tempo para realizar aquele exame, não. Então, se tiver 2 horas para realizar, se eu conseguir realizar em 2 horas, é 2 horas. São 2 horas. Se não, ele vai ficar até tem o dia todo lá, estou o dia todo lá, enquanto eu não resolver, eu não libero. Então, e a gente fica tentando. Já teve líquido, que o exame, a gente tem uma tinta da China que a gente faz para poder fazer a detecção de aí, criptococcus neoformes, para medir fúngica. O normal é você fazer uma vez. E eu olhava para a amostra e eu enxergava que ali tinha criptococcus, mas o teste não positivava. Está errado. Enquanto o teste não positivou, eu não liberei o teste. Não liberei o exame. Por quê? Porque eu tinha convicção que tinha na amostra. E aí eu fui Uhum. fazendo ajustes, diluições, tarará, até que enxerguei e positivou a tinta nanquim. Então isso deu muito certo. Então para isso, é por isso que eu digo com meus alunos, eles têm que ter paciência. Exame é investigação, exame é pesquisa. Então você tem Uhum. que ter paciência. A mesma coisa de trabalhar com malária. Você vai investigar um paciente com pesquisa de hematozoário, você não pode levar ao mesmo tempo que você faz o hemograma. Então, você tem que ter paciência para procurar ali o plasmódio. Então, é a mesma coisa. Uhum. Pior ainda, leishmania. Leishmania, para quem não tem o olho treinado, sofre, viu? Então, e demora muito. Então, tem que ter paciência mesmo para trabalhar. A mesma paciência, eu peço e oriento a meus alunos que eles tenham para esperar os resultados. Hoje em dia, o mercado está muito fechado, o mercado está difícil. E agora, na crise violenta que nós estamos, a coisa vai ficar pior. Então, mas é você se preparar, você ter, Sim. vamos dizer assim, aquele preparo para quando a oportunidade surgir, você agarrar. Então, é isso Certo. que eu trabalho e assim é nisso que eu acredito. Legal. E Paulo, uma pergunta um pouco mais técnica, né? Aí dentro da citologia, existe uma padronização dentro dos laudos de citologia, qual que possibilita ali, os citologistas liberarem laudos meio que próximos? Existe uma padronização dentro disso, dentro da ginecológica e dentro dessas outras não ginecológicas? Rapaz, existe. Começou em 1988, 2001, o sistema Bethesda começou a ser desenhado. E houve uma resistência muito grande, porque cada país tinha sua classificação, tinha sua organização, baseado nas classificações histológicas, de Reagan, de Richard, de Papa Nicolau. Então, precisava de uma elaboração mais concisa, mais concreta, e que permitisse, que fortalecesse o contato do laboratório com o médico, com o clínico, Uhum. visualizando e relacionando as alterações que a gente enxerga na lâmina com a clínica do paciente. Então, Bethesda começou a trabalhar isso. Houve uma resistência muito grande, mas na última década, o Bethesda se estabeleceu. Então, hoje, o mundo inteiro trabalha com o sistema Bethesda. É um sistema de elaboração de laudo de citologia céfico-vaginal.
Então, para quem quer fazer citologia, quem vai fazer especialização em citologia, tem um módulo só direcionado para a elaboração de laudos, na parte teórica. Na parte prática, tem pelo menos 3 ou 4 módulos só para laudos. Então, porque citologia não é fácil. Citologia não é, vamos dizer assim, uma coisinha brincadeira que você faz ali 2 lâminas e resolve. Não é. Então, o sistema Bethesda ele traz todo uma série de critérios que fazem com que você elabore um laudo e qualquer lugar que o paciente chegue com esse laudo, ele vai ser reconhecido e ele vai ser interpretado da forma que tem que ser, tá? Então, as classificações hoje, antes de Bethesda, estão ultrapassadas. E aí os médicos já gostam da citologia, da classificação de Bethesda. Então, isso tem trazido muitos ganhos. E já por causa disso, Bethesda já lançou a classificação da tireoide. Então, já tem todo esse preparo para o lado da tireoide. Para a citologia urinária, tem as orientações do sistema de Paris. Então, assim, tudo a gente tem um respaldo técnico por trás para a gente poder preparar um laudo concreto. E uma coisa interessante que faz com que a gente ganhe respeito e ganhe, vamos dizer assim, ferramentas para trabalhar é o diálogo. Você faz uma citologia. Todas as citologias positivas minhas, eu ligo para o médico. Então, todas. Paciente, algumas delas, o médico não tinha observado. Porque citologia é uma análise celular. O médico olhou ali por cima e não viu. Então, a citologia detectou. Então, liguei, doutor, você estava esperando um resultado com atipia para essa paciente, ou até uma possibilidade de um CA? Disse, não, não estava. Pois então